Olá, amigos! Que bom ter você aqui de novo no canal Alma Luz. Muito bem, que legal. A gente está aqui para mais um Evangelho no Lar, que a gente faz seguindo os versículos do Evangelho de forma sequencial. A gente está no Evangelho de Mateus e a gente ontem fez um vídeo conforme prometido para todos aqueles que têm interesse de dar esse início, esse pontapé inicial e instalar nas suas casas um culto do Evangelho no Lar. A gente fez um vídeo explicando mais ou menos a importância do Evangelho no Lar e como que você pode fazer para estruturar isso na sua vida dentro do seu lar, junto com os membros da sua família, eventualmente até com outras pessoas. Se ficou curioso, vai lá no canal, esse vídeo está lá postado na página principal. Vocês vão gostar, tenho certeza. Então, ó, a gente vai fazendo o nosso esquema, leitura do nosso livrinho de mensagens. A gente vai ler o Vinha de Luz. E a mensagem que a gente vai ler hoje é a de número 32, que se chama Em Nossa Luta. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. É uma frase de Paulo que está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade? Somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia? Intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos? Deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica? Nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais? Nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do Divino Doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor, infatigável para a vida abundante. Pessoal, Emmanuel sempre ensinando. Vamos à nossa oração. Convido a todos a fecharem os olhos, a irem respirando profundamente. Acerenando pensamentos, emoções, entrando em contato com a egrégora desse Evangelho no Lar, os amigos na espiritualidade que prepararam esse ambiente com tanto carinho. Nós, juntando os nossos pensamentos e sentimentos, elevamos uma prece ao nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos, Mestre, imensamente, por estarmos aqui novamente, pela oportunidade que temos de falar em seu nome aqui, na leitura do Evangelho, pelos recadinhos amorosos de Emmanuel através das mensagens que lemos aqui a cada dia. Essa mensagem extremamente importante toca lá no fundo da gente, porque realmente a gente, em se deparando com um problema, com uma pessoa causando um problema na nossa vida, a primeira coisa que a gente pensa é se ver livre daquela situação e daquela pessoa. Nem sempre chegando a vias de fato, mas às vezes até pela nossa própria fuga. E a mensagem é muito clara e ela claro que ressoa com nossos corações, porque a gente sabe que se a gente quer ser chamado trabalhador do Cristo, a gente tem que ajudar na implantação desse amor na Terra.
E essa implantação começa nas nossas atitudes, é saber conviver com essas pessoas difíceis, dentro, claro, dos nossos limites e das nossas capacidades, mas fazer um esforço um pouco além daquele que a gente está acostumado a fazer. Ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de amorosidade nas palavras, na forma de agir. Quem sabe a gente não consegue transformar o ambiente ou nos transformar a ponto de que aquela situação não mais nos desequilibre. Que o Evangelho de hoje nos ajude com lições que vão fortalecer a nossa alma a ponto de sabermos lidar com essas situações, conforme as descritas anteriormente, no nosso dia a dia. Obrigada, Mestre, pela proteção do ambiente, pela inspiração sempre presente, pelos amigos na espiritualidade. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. É isso aí, pessoal. Vamos lá. A nossa leitura de hoje, abrindo aqui a nossa Bíblia Sagrada, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós estamos no bloco que fala sobre a pregação de João o Batista. Já lemos até o versículo de número 6, que começa a narrar, né, o trabalho do João Batista como esse pregador para abrir o caminho para o Messias prometido que estava chegando. E hoje a gente vai ler então o versículo de número 7, que diz o seguinte: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Interessante, né? O João Batista falar isso para aqueles, né, os mais prominentes judeus da época, os que faziam parte do Templo de Jerusalém e que, por consequência, estavam responsáveis pela organização do povo judeu dentro das questões religiosas, né? Porque ao povo judeu era permitido só esse tipo de poder, vamos dizer assim, né? Roma ficava com o poder civil e os próprios judeus ficavam com o poder religioso sobre o seu próprio povo, né? E ele é muito duro, né, com os fariseus e com os saduceus aqui. Eles estão indo, a gente pensa, né? Poxa, eles estão indo lá se batizar justamente para se entregar a essa força poderosa na consciência ou na esperança da vinda do Messias, para ajudar a abrir caminho para o Messias. E aí João Batista vai lá e dá uma dessas, né? Mas assim, tem muita coisa que a gente precisa analisar aí para poder chegar a uma conclusão do porquê que ele fala dessa forma, né? E a primeira delas é que a gente precisa reconhecer e entender um pouco melhor quem são os fariseus, quem são os saduceus. A informação que eu posso trazer para vocês é que os saduceus eram mais aristocratas e detentinham mais poder dentro do Templo de Jerusalém. E os fariseus, eles eram mais classe média, mas eles eram muito próximos do povo. Então, enquanto os saduceus tinham o poder pelo dinheiro, os fariseus tinham o poder por causa do povo, que os amparava, que davam suporte para eles nas decisões que eles tomavam dentro do templo. Eles eram em menor número, os fariseus, os saduceus em maior número, mas isso mostra duas forças muito poderosas e muito interessantes, porque a gente consegue fazer um paralelo com o que existe hoje nos nossos governos. Que enquanto uns falam abertamente com
o interesse mais voltado mesmo para a classe dominante e resguardar os seus interesses e promover uma expansão desse poder dentro para aquelas pessoas daquela classe. O outro grupo que poderia estar usando essa proximidade com o povo e esse suporte do povo para falar em nome do povo, fazem, na verdade, nem sempre isso. Usam esse suporte que o povo está dando como plataforma para exercer o seu poder e não necessariamente em benefício do povo. O que é um contrassenso, mas qualquer pessoa que tem olhos de ver percebe hoje em dia como é que essas coisas se dão, né? O povo conseguem manipular o povo de tal forma que eles acham que está sendo feito um bem para eles, quando na verdade não tem bem nenhum sendo feito. Então, João Batista enxergava através dessas pessoas. Ele sabia exatamente quem elas eram. Ele estava muito longe desses joguinhos de poder e manipulação. Ele estava lá com uma missão, era papo reto, era, sabe? Aqui comigo não tem essa não. Vocês não vão conseguir me enganar. Vocês podem até vir aqui de coração estar aqui, mas que vocês não estão querendo a mesma coisa que a gente quer aqui, vocês não estão não. Então foi mais ou menos isso que ele, né, percebeu, ele enxerga através ele sabe o interesse por trás daquela atitude, de ambos os lados, né? Ambos os lados foram até lá, mas por conta... Porque, gente, João, a gente tá vendo, né? João, ele era uma figura prominente agora nesse contexto, né? Todo mundo, Jerusalém inteira estava indo lá, né? As cidades adjacentes do Rio Jordão, a gente viu aqui antes, né? E claro que como, gente, as coisas só mudam as tecnologias e a forma de exercer esse poder, mas do mesmo jeito que atualmente, né, as pessoas acabam aproveitando, né, a influência de uma pessoa que está muito famosa para navegar, né, nessa onda de publicidade que a pessoa está trazendo pela sua fama. Naquela época, a mesma coisa. João Batista estava muito famoso, então eles queriam, na verdade, se abraçar naquela influência para navegar nessa onda de fama e de popularidade, para chegar a mais pessoas, para mostrar que eles estavam próximos, enfim, era sempre com o intuito no final de ganhos próprios, né? Então, e João Batista via através deles. E aí a gente, né, já falou um pouco sobre o que atualmente, como que atualmente a gente pode, né, enxergar pelo menos esses dois grupos que são denunciados, vamos falar assim, pelo João Batista nesse momento aqui da leitura. E aí, levando do macro para o micro, né, trazendo para a gente, a gente também, como pessoa física e indivíduo, é capaz de estar se abraçando a verdades espirituais, a religião, qualquer coisa do gênero, apenas por interesse também. Porque aqui ele fala, olha, quem vos ensinou a fugir da ira futura? A gente pode, às vezes, esse fugir da ira futura, ele pode estar querendo dizer o seguinte: quando a gente fez alguma coisa errada,
vamos, né, simplificando completamente a lição, tá? Fez uma coisa errada, papai e a mamãe ficam bravos, e quando eles descobrem o que foi feito errado no futuro, ficam irados. Então, a criancinha que fez uma coisa errada aqui, sabendo que papai e mamãe vão ficar irados aqui na frente, no futuro, ela finge, ela esconde o que ela fez de errado. O vaso que ela quebrou, ela coloca embaixo do tapete. E aí ela vai andando na esperança de que papai e mamãe não vão perceber, e aí ele está fugindo da ira futura. É isso que João Batista está falando aqui para os saduceus e fariseus. E aí, no nosso caso, é mais ou menos isso. Quando a gente assume, a gente já consegue perceber que, né, se a gente está aqui num plano de provas e expiações, os nossos passados não estão com uma ficha muito limpinha, não. A ficha tá lá cheia de coisinhas a serem resolvidas. Ou seja, cheia de coisinha que tá lá no nosso tapete. Não tô falando ainda que a gente tá colocando embaixo do tapete. Tá lá em cima do tapete e que na nossa mente ainda infantilizada com relação a o que é e como funciona, né, a espiritualidade e Deus, naquela mentalidade de que Deus pune, que Deus fica irado, que Deus se magoa. Então a gente, nesse pensamento, a gente tenta então camuflar, né, as personalidades, tenta enganar a espiritualidade, tenta enganar a Deus com atitudes exteriores. Então a gente passa a frequentar meditação, a gente passa a ir na igreja, a gente passa a dar dinheiro para uma pessoa que vem pedir pra gente, mas em pensamentos, em planejamentos, a gente continua sendo aquela pessoa desequilibrada, que pensa em encontrar o caminho mais fácil para resolver suas próprias situações e não pensa no outro, só pensa em si, eventualmente na sua própria família, mas se precisar tomar uma atitude para se beneficiar de alguma forma enquanto outras pessoas acabam sofrendo as consequências, não quer nem saber, não pensa duas vezes. E acha que com essas atitudes externas, ela está escondendo o vaso embaixo do tapete para evitar a ira futura, né, dessa deidade que a gente imagina que fica irada. Então, muitos de nós ainda faz isso. Não é bom de coração, não busca uma autotransformação profunda, enraizada em valores éticos e morais e de empatia e de solidariedade, fraternidade. Não são esses os valores. Os valores são outros, os valores são para ter algum tipo de vantagem. Então eu vou ser bom enquanto eu puder ter algum tipo de vantagem sendo bom. Então, por exemplo, hoje em dia, internet, YouTube, Instagram, pessoas postam vídeos fazendo alguma coisa boa para outra pessoa. Tem algum mérito nisso? No frigir dos ovos existe algo sim positivo, porque se a pessoa é uma influenciadora,
que denota a palavra influenciador? Que ela está influenciando outras pessoas a fazerem o que ela faz. Então, nesse aspecto, talvez possa haver sim alguma coisa positiva nisso. Mas aqui no próprio Evangelho fala, vai chegar uma hora que a gente vai ler que a sua mão esquerda não saiba o que sua mão direita está fazendo. Ou vice-versa, não me lembro. Então, o prêmio que ela esperava estar ganhando com essa exposição de fazer o bem, ela está recebendo já imediatamente. São os views no vídeo dela, é a monetização que ela vai conseguir fazer com aquilo, né? É a exposição que ela está tendo, mas ela não está plantando para a vida superior. Isso não está praticamente trazendo benefícios para ela. Ele vai trazer mais benefícios talvez se ela realmente conseguir influenciar outras pessoas, mas vocês acham que esses vídeos, ainda que são montados e é plantado, as coisas são todas acordadas, né, antes de fazer o vídeo e tal, qual que é o mérito disso? Mas enfim, né, é uma forma de ganhar a vida. Melhor assim do que estar fazendo alguma coisa negativa para alguém, então existe talvez um mérito aí também, mas nada se compara a uma pessoa que faz anonimamente, que não precisa dos louros da fama, né? Não precisa do tapinha nas costas de alguém falando parabéns, que legal que você fez. Porque esse sim tem um valor especial aos olhos, né, dessa organização espiritual que nos cerca, porque a gente não está fazendo com a expectativa de ser visto, com a expectativa de receber recompensa, com a expectativa de receber um elogio. A gente está fazendo pelo bem que a gente quer fazer pela outra pessoa. E é aí que tá o pulo do gato. Que não era o que os saduceus e os fariseus faziam. Eles faziam pelo externo. E a gente, toda vez que faz pelo externo, a gente já ganhou o nosso pagamento aqui mesmo, na hora, imediatamente aqui na Terra. Não vai ter pagamento depois. A gente está, às vezes, fazendo, né, dessa forma, imaginando que depois, depois eu vou estar tranquilo, eu vou para o nosso lar. Todo mundo quer ir para o nosso lar, né? Nosso lar, se fosse receber todos os habitantes que querem ir para o nosso lar, pelo amor de Deus. Eu vou para o nosso lar. Podem ter uma surpresa bem grande ao desencarnarem. E eu diria até que terão uma surpresa bem grande ao desencarnarem, se continuarem nesse comportamento. Então, fica aí, né, para nossa reflexão, a necessidade da gente rever alguns comportamentos, principalmente no que tange a benemerência. É super importante que a gente pratique, é super importante que a gente haja em favor do outro, mas o como é igualmente importante. O como é fundamental para que a gente tenha uma plantação abundante para o nosso futuro, né? Vamos pensar, vamos refletir. Pessoal, então a gente vai fazer agora a nossa oração de encerramento. Se tiverem água para fluidificar, por favor, coloquem à disposição, tá bom? Vamos lá. Mestre de amor e luz, gratidão mais uma vez. A mensagem super importante que nós lemos hoje ajuda-nos a nos conscientizar da necessidade, sim, de auxiliar o próximo, sim, de estar à disposição, sim, de saber ouvir, de saber falar, de saber agir,
mas principalmente que compreendamos que não é necessário plateia para que façamos nada na nossa vida, nada. Nada que a gente faça a gente precisa contar. Claro que em algumas situações a gente fica feliz pelo que aconteceu, a gente quer compartilhar com pessoas, com amigos, e não tem mal nenhum nisso. O mal está em fazê-lo como fim. O compartilhamento como sendo o fim principal. Não a auxílio, a ajuda, o esforço que a gente fez para isso. Que a gente se reconheça nessas lições, que a gente perceba onde a gente pode melhorar e que a gente se esforce para isso, com o seu auxílio, com o seu amparo e com o amparo dos nossos amigos espirituais. Nós colocamos nesse momento as nossas águas para serem fluidificadas, Mestre amado, e pedimos, por favor, que elas possam receber as luzes do nosso Pai Celestial, o influxo amoroso de paz e de amor e de saúde e de equilíbrio que cada um de nós esteja precisando, exatamente aquilo que nós estejamos precisando, seja aquilo que nós recebamos. Muito obrigada. E nós aproveitamos esse momento da oração para pedir pelas pessoas do nosso planeta que ainda não têm uma espiritualidade, que optaram por não crer em nada e também não têm uma atitude de fazer o bem no seu dia a dia, porque a pessoa não precisa necessariamente ter nenhuma religião ou ser espiritualizada para ser uma pessoa do bem. Muitas pessoas ateias, absolutamente ateias, são muito boas e fazem muito bem no seu entorno, para a sua sociedade, para a sua comunidade. Mas pedimos por todas aquelas que ainda não enxergam assim, que não percebem a necessidade de alimentar a alma, de fazer a sua parte nessa engrenagem bendita que é a humanidade, que todos possam receber na sua vida alguma forma de contato, mensagem, encontro, que as façam olhar a vida de uma forma diferente, que as façam perceberem-se parte desse motor, dessa vida, dessa humanidade, e que, em despertando, possam igualmente trabalhar para o bem, para o seu próprio bem e para o bem daqueles que caminham com eles. Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigada pela presença de todos os amigos aqui nesse momento e que assim seja. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Até lá. Tchau.